Amém. Abençoe. Deus abençoe o pessoal da casa de recuperação. Um abraço para o pastor lá. Aleluia, Jesus. Confesso que vou ter que pregar, né? Porque é a Bíblia, né? Estava saindo de casa agora. E a André passou mal. E aí ela falou: vai lá. Caiu a pressão, desmaiou. Aí a Kathleen acabou ficando. Então eu queria. Cadê a Tati? Já subiu? Queria que as crianças subissem lá. A Tati vai dar uma ajuda lá hoje, juntamente com a Gabriela. Cadê a Gabriela? Dá uma ajuda lá. Aleluia. Graças a Deus, né? É, meu irmão, ajuda agora. A esposa falou: vai lá fazer o que tem que fazer. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 1. Todo mundo achou aí? Se eu fosse dar um título para hoje, eu perguntaria para você: é melhor ser cego ou ser surdo? O que você acha? Vamos lá? Não responde. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó a Jericó alguns homens à cidade chamada Ai. Repita comigo: Ai. Que está junto a Bet-Ave, da banda do oriente de Betel. Repita comigo: Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba somente alguns, 2.000 ou 3.000 homens, e aí ferirão a Ai. Repita comigo: subam 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os que fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nós fazermos parecer ou morrer? Tomara nós contentarmos que ficássemos do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desagarrarão o nome da terra. E então, que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema. Repita comigo: tomaram do anátema. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós.
Versículo 13: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Repita comigo: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que não tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis, repita comigo, segundo as vossas tribos, segundo as vossas famílias, segundo as vossas casas, e segundo chegará homem por homem. Versículo 15: e será que quem for tomado com anátema será queimado a fogo. O que vai acontecer se for pegado com anátema? E tudo quanto ele tiver, porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué de madrugada fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, chegou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã. Repita comigo: Acã, filho de Cami, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e faça confissão perante, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e fiz assim. Quando vi entre os despojos, quando eu vi os despojos, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cuia de ouro, peso de 50 ciclos, cobicei, repita comigo: cobicei, tomei, e eis que escondi na terra. Repita comigo: escondi na terra, no meio da minha tenda. Essa nós vamos ter que repetir umas 3 vezes. No meio da minha tenda, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, fala: o que você esconde debaixo da sua tenda vai trazer coisas para a sua tenda, não para a tenda do vizinho. O que nós escondemos vai trazer maldição para nós, não maldição dos outros. Eu quero contar a história de Josué. Josué tem uma chamada de Deus, e Deus fala para ele: ó, o negócio é o seguinte, vocês vão entrar na cidade de Jericó, e vocês vão tomar essa cidade. Lá você rodeará a cidade por 7 vezes. Na 7ª vez, no grito dos trombones, no grito do clamor, o muro vai cair. E Deus faz um grande milagre, derruba as muralhas de Jericó. Aí Deus dá uma ordem para a cidade e para aqueles homens de Israel: fala, o negócio é o seguinte, vocês vão acabar com tudo dessa cidade. Vocês não vão tocar no ouro, vocês não vão tocar na prata, vocês não vão tocar nos despojos, nas vacas, nos camelos, na riqueza daquela cidade, porque tudo quanto tem ali é anátema. Ou seja, Deus não estava amaldiçoando tudo que tinha naquela cidade. Deus simplesmente, pastor Bartolomeu, estava falando assim: tudo daquela cidade não quero que vocês toquem, porque tudo que é para mim é primeiro. Aquela cidade significa a primeira cidade das conquistas de Israel. Ou seja, Deus está falando assim: você vai me dar a primeira conquista sua e eu vou te dar todas as conquistas, Josué. Então Deus não está contente com o que nós damos a Ele por sobra, Deus está contente com o que nós damos a Ele por primeiro. E é por isso que Deus pede para Josué não tocar em nada daquela cidade, porque tudo daquela cidade teria que ser voltado para Ele primeiro. Então não era, é como Adão no jardim do Éden. Deus proibiu ele
A Bíblia diz que Josué ele pega, Deus santifica uma prostituta e amaldiçoa toda uma cidade. Deus pega e fala: não toque na casa de Raabe, na prostituta, porém toda a cidade vocês podem acabar com tudo. E Deus é completamente, vamos dizer que aos nossos olhos, maluco, porque nós olhamos para as pessoas com um ar de julgador e sempre achamos defeito, mas Deus justifica uma prostituta no meio de uma cidade que se dizia santa. Deus pega uma prostituta e fala: essa daqui me ajudou, essa me serve de todo o coração. Deus santifica a casa de uma prostituta. E aí Deus fala: não toque em nada dessa cidade. Eles conquistam a cidade de Jericó e agora eles têm uma nova etapa na vida deles. Eles têm uma nova etapa, que é caminhar de Ai, da cidade de Ai, até a cidade de Betel. E no meio dessa cidade, eles iam ter que conquistar essa cidade também. Teriam inimigos. Mas a Bíblia diz que eles vão, Josué manda os espias espiar a terra. E eles espiam. E eles voltam e trazem a notícia para Josué. E eles falam: Josué, o povo lá dessa terra de Ai é pequeno. Não merece a gente mandar todo o exército, porque certamente nós vamos cansar todo mundo. Sabe o que eu quero te dizer? Que Josué, quando Moisés manda, lá em Josué capítulo 1, me lembro o texto, ele manda Josué e manda, se eu não me engano, Caleb espiar a terra. Caleb e Josué voltam com uma palavra: lá tem gigantes, mas vamos pelo nome do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Que sempre quando vencemos alguma batalha, nós menosprezamos as pequenas coisas. Sempre quando vencemos uma grande guerra, nós queremos ir de qualquer jeito para a próxima. Eu quero te dizer que por mais que seja pequena a sua guerra, você tem que ir do mesmo jeito que você foi da primeira vez. Porque certamente você irá perder ela. Eles foram espiar do mesmo jeito, mas voltaram como? Menosprezando um pouco. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não menospreze um pouco. Seja ele bom ou seja ele ruim. Porque se ele for bom, esse pouquinho, Deus pode te colocar muito. Mas porém, se o pecadinho for ruim, pode virar um grande inferno na sua vida. A Bíblia diz que sobre muito te colocarei, mas um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro. Então não menospreze as pequenas coisas que acontecem na sua vida, seja elas boas ou seja ela ruim. Não despreze as pequenas coisas, grave isso, seja elas boas ou sejam elas ruins. Eles tocam no anátema. No capítulo 7, no versículo 6, Josué volta a se prostrar diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca o seu rosto em terra e ele pergunta para Deus: Deus, aonde eu estou, irmão? Vai dizer que você nunca perguntou isso para Deus. Diga para o seu irmão: pequenas derrotas vão te colocar em grandes guerras. Porque pequenas derrotas, como eles sofreram, eles voltaram à essência. Eles voltaram a clamar, eles voltaram a consultar a Deus. Coisa que eu e você tomamos decisões porque nós queremos. Decisões à flor da pele. A Bíblia diz que Deus tira a gente da onde? Do pó da terra e nos faz a sua imagem e semelhante. E agora Josué está voltando com a cara na onde? Então diga para o seu irmão: volte para o pó. Volte a esfregar a sua cara no pó, porque é dali que vai vir respostas para você. E às vezes você está perdendo grandes batalhas, pequenas batalhas. Deus está te trazendo de volta. Não se espante com essas pequenas derrotas, porque pequenas derrotas te ensinarão a vencer grandes batalhas. É para isso que Deus nos chama, para vencer grandes guerras. É para isso que Deus nos traz.
gente se reposicionar como um bom soldado que combate um bom combate. Um bom soldado que tem novas armas. Um bom soldado que não vai menosprezar o inimigo, mas um bom soldado que vai lutar até o fim. Às vezes a gente fala, o diabo já está vencido na cruz, mas o diabo não crente, não é em você não. Às vezes nós falamos que é o diabo, não é tudo é o diabo, às vezes é nós. Às vezes somos nós, e nós temos que voltar à terra, nós temos que voltar ao princípio, nós temos que voltar a consultar a Deus, e Deus vai permitir situações na sua vida acontecerem para você voltar a consultar a Ele, para você voltar a consultar o Senhor. Davi não perdia sequer nenhuma guerra, sabe por quê? Porque todas as batalhas que ele ia, ele consultava a Deus. A única batalha que ele não consultou a Deus, que ele não foi para a guerra, ele adulterou. Então Deus nos chama para a guerra. Deus não nos chama para ficar parado. Aleluia! Então, Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Olha só, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Diga para o seu irmão, você tem que voltar a ouvir. Fala para ele, não é uma palavra nova, não é uma revelação nova, é aquilo que você ouviu no começo. Você tem que voltar ao princípio, aquilo que você ouviu a primeira vez. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Sabe o que o salmista está dizendo? Que eu tenho que me aperfeiçoar mais em ouvir, que eu tenho que me aperfeiçoar mais em entender aquilo que Deus está falando no momento para mim. Eu fui almoçar essa semana com a Andréia. Aí ela me cutucou assim nessa colher, né? Quando passa uma mulher bonita do lado, ela me cutucou. Falou, nossa, olha que moça bonita. Aí a moça foi e sentou do nosso lado, pastor. Aí nós começamos a comer. O casal do lado começou a comer. Aí daqui a pouco, a mulher pega e solta. Ai, de quem vai pegar refrigerante? Aí a mulher falou, nossa, que voz fria. Era tão bonita, mas a voz dela é horrorosa. Mas já era uma mulher de certa idade. Aí eu também falei para a André, é uma coisa que não muda na gente. A gente pode ficar velho, idoso, é a voz. Então diga ao seu irmão que está do seu lado, a voz que falou com você um dia, ela não muda, ela continua falando com você. A voz do Senhor continua falando. Sabe o que nos tira da presença de Deus? Sabe o que nos tira do foco? É que nós vamos ficando velho. Velho de igreja, tempo de igreja, e nós não ouvimos mais a voz de Deus. E eu te pergunto, qual a voz que você está ouvindo? Repita comigo, a sua voz? A voz do diabo? Ou a voz de Deus? O que você ouve? Qual voz que nós estamos ouvindo? Porque se é a voz de Deus, você está fumando na presença de Deus. Mas se é a sua voz, você está aí. E se é a voz do diabo, nem na igreja você está. Qual voz nós temos ouvido? O diabo é expert em colocar dúvidas, né? E aí, Jesus, se tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo coloca dúvidas para a gente não ouvir a voz de Deus. Mas então nós já podemos identificar que quando há uma dúvida é o diabo colocando algo para a gente não ouvir a voz de Deus. É ou não é? Mas quando não tem dúvida e a gente não ouve, é o diabo ou é nós? Então fala, tome cuidado com o que você está escondendo aí. Porque é necessário você voltar a ouvir urgentemente o que Deus está falando com você. Não é o tempo de igreja, meu irmão, é a sensibilidade que você ouve a voz do Senhor. E para a gente voltar a ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz em Josué, no versículo 10, ele se levanta. Ele se levanta. Ele estava numa situação perguntando e clamando e falando por que tudo isso está acontecendo comigo. Primeira coisa que eu vejo em Josué, ele tem uma atitude de se levantar. Ele tem uma atitude de sair da situação. E a Bíblia
depois Deus te dá a direção. Não queira buscar a direção e depois se levantar, porque Deus não dá direção para quem está caído, Deus dá direção para quem está de pé. Às vezes esperamos tanto, a Deus, fala que Deus está falando com você faz tanto tempo. A Bíblia diz, pastor Bartolomeu, preste bem atenção no versículo 13. Deus fala para Josué: levanta-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã. Abre em Josué capítulo 5, versículo 3, vai ver a diferença. 3, versículo 5. Todo mundo achou aí? Disse Josué também ao povo a mesma pergunta: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Uma época Deus fala que vai fazer maravilhas, na outra época Ele santifica o povo para viver o amanhã. São duas etapas que eu vejo aqui. Primeira etapa, a etapa do crente nenê na igreja. Ele entra de qualquer jeito na igreja, Jesus cura ele, abençoa e faz um bom trabalho na vida dele, levanta ele e faz grandes coisas. Ele entra enfermo e sai sadio. Primeira fase, a crente nenê. Ele entra na igreja de qualquer jeito que Jesus fala e traz ele, porque é necessário manifestar os sinais. Agora, depois dos sinais feitos, Josué já está falando com outro nível de pessoa. É aquele que recebe uma ordem para se santificar, porque através dele agora ele será um agenciador de milagres. Então, Deus tem um tratamento com as crianças, mas aí também chega a tempo de maturidade, aonde aquilo que você recebe de Deus, você vai passar para os outros. Aí ele pega e fala: ó, nessa fase agora, você se santifica, você se arrepende dos seus maus caminhos, você se arrepende dos seus pecados, porque quando tudo isso acontecer, através de vocês, vocês serão a luz dessa terra. É uma diferença. Lá ele fala: santifica, porque amanhã Deus vai fazer um grande milagre. Há uma diferença. Então diga para o seu irmão: é tempo de amadurecer. Você já viu como é que funciona uma árvore? É praticamente como um crente. Ela cresce, ela nasce da semente morta, ela nasce na terra, cria raiz, cresce, dá fruto. E aí o que acontece quando o fruto está maduro? Não cai, né? Tem uns camaradas que caem com umas pedradinhas, né? Umas varadas, para derrubar ela, não é? Mas só ataca naquilo que está maduro. É ou não é? Fala para o seu irmão que está do seu lado: tem crente que não está maduro, não aguenta pedrada, não aguenta varada, não aguenta sequer uma faladinha de diabo que ele já está saindo. Vai amadurecer, vai amadurecer, crianção, bebezão. É hora de se santificarmos, porque o dia que você entrar numa igreja e o pastor da igreja, o líder da igreja, ou qualquer um que seja, ficar pregando só vitória para você e não falar para você se arrepender dos seus maus caminhos, ele não é um líder de igreja, ele não é um pastor de igreja. Sabe o que é? Ele
Primeiro você fala com toda a igreja na linguagem de hoje. Depois, se ele não se arrepender, você fala com quem agora? Com as vossas famílias. Pega a família do Bartolomeu e fala em particular. Mas ainda, se não for a família do Bartolomeu, você pega um a um, individualmente. Deus queria matar esse povo. Era um povo que não queria se arrepender. Deus deu 3 oportunidades de eles se arrependerem. Eu vou falar com as vossas tribos, camarada lá. Não é eu, é o irmão do lado. Aí vai falar da outra família. Não é a minha família, é a família do ímpio que está lá. Aí Deus chega até a Cã, né? E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado a Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Acã se arrependeu? Não? Acã se arrependeu, gente? Olha o que ele fala aqui. Presta atenção, nós entendemos o que é isso aqui. Ele respondeu a Acã, Josué, no versículo 20, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã, ele se arrependeu, gente. Diga para o seu irmão: pecado descoberto, pecado revelado, não é pecado arrependido. Então não espere Deus revelar toda a tua vida. Não espere Deus revelar safadeza, para depois você falar que vai se arrepender. Se arrependa antes. Se arrependa antes. Sabe qual foi o fim de Acã? Morte. E sabe qual foi a morte? Não foi sobre o pai, foi sobre os filhos. Sabe o que eu quero te dizer? Que muitas vezes nossos filhos não são os culpados, são as vítimas. Por pecados nossos, que a gente escancara a janela em casa e entra neles. Eu não posso reclamar que eu fui viciado em jogo, porque eu fui criado no jogo. Abriu-se janelas na minha vida para que eu fosse aquilo. Só que para minha mãe, eu era um safado sem vergonha. Para minha mãe eu nunca prestei. Mas como foi a minha criação com os meus pais? Acã teve toda a oportunidade para salvar a sua casa, para salvar a sua família. E a Bíblia diz que toda a sua família foi queimada, pastor. Então, às vezes, o culpado não é o filho, o culpado são os pais. Às vezes, falando os filhos de Ciclano, filho de Beltrão, está lá. A culpa é dos pais. Há tempo de confessar e resgatar aquilo que o diabo tem tentado roubar dos seus filhos. Eu profetizo na sua vida que Deus não vai roubar os seus filhos. O diabo não vai matar os seus filhos. Mas temos que entender que Deus está dando chances. Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago diz o seguinte: cobiçais e nada tentais, guerreais e não podeis combater. Aí ele fala uma vírgula. Por quê? Porque pediu mal. Mas pedir mal, porque eu peço a Deus, Deus me dá. Aí ele conserva o versículo: pediu mal para gastardes com os seus próprios deleites. Olha o que o Tiago está dizendo. Sabe o que Acã morreu? Porque ele cobiçou a capa babilônica. Porque ele observou aquela capa e desejou no seu coração. E um dos maiores pecados que tem reinado dentro da igreja do Senhor é aquilo que nós vemos. Por isso que eu perguntei: qual que é pior, ver ou ouvir? Diga para o seu irmão: às vezes é melhor ser cego. Porque tem muita gente caindo pelo que vê, pelo que cobiça. E aí aquilo deseja no coração. Nem tudo que reluz é ouro. Acã caiu
em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem a ruínas. Que submerge o homem. Então o camarada que quer ser rico, ele está preso a cair em várias tentações. A Bíblia diz que esse camarada Acã, ele era da tribo de Judá. Em Gênesis 29, 35 diz que o nome Judá significa, a mãe dele falando, Leia falando, outra vez louvarei ao Senhor. Leia teve um filho e agora ela tem mais outro, Judá. E ela declara, outra vez louvarei ao Senhor. Diga para o seu irmão, nunca deixe de louvar o Senhor. Se ela estava dizendo que outra vez louvaria, porque ela sempre louvava a Deus. Judá perdeu o caminho do louvor. Judá perdeu o caminho da adoração. Judá perdeu o princípio. Judá perdeu o propósito. Judá começou a olhar para si mesmo. Aí eu digo para você um negócio. Ai significa o quê? Monte de ruínas. Eles tinham que conquistar Ai entre Betel. Então de Ai a Betel, eles tinham que vencer os inimigos. Então Ai significa um monte de ruínas no original. E Betel significa casa de Deus. Quer ver? Vai essa agora bem no peito. Diga para o seu irmão, não adianta. Você está na casa de Deus e sua vida um monte de ruínas. Sabe por quê? Porque Deus não está nem aí do jeito que você vem e o jeito que você vai. Ele está do jeito que você permanece naquilo que Ele te confiou no princípio. O que adianta estar na casa de Deus e a vida em ruínas? Será que tem alguma coisa errada com Deus ou com a igreja? Ou se as coisas erradas somos nós acá? Será que as coisas estão dando errada porque a igreja é ruim, o camarada de dedilha é ruim, o pastor que prega, o louvor que canta, ou a igreja está no pecado desgramado? Será que a culpa é de todo mundo? Sabe o que eu quero profetizar? Que Deus vai fazer de novo tudo novo. E para fazer tudo novo é necessário agora deixar aquilo que você pegou atrás. Acã teve a oportunidade, Josué falei aí, Acã, confessa, cara. É muito fácil, irmão. Você falar para mim que não está fazendo nada de errado, e chega aí, o pastor te empurrar lá no canto e fala, que eu já sei. Fala que já te viu. Isso não é pecado confessado. Isso foi revelado pela safadeza. Josué chega na frente e fala, ei, camarada, vai falar a verdade ou não vai? Vai confessar a verdade ou não vai? Você sabe, né? Eu comecei aquilo lá que não era meu e eu peguei. A Bíblia diz que ele pega uma capa babilônica. Acã era o quê? Era crente naquela época? Mandava para o povo de Israel? Era crente, não era? Era da igreja. Hã? Acã era da igreja? Era. Mas ele desejava que o mundo estava oferecendo a capa babilônica. Babilônia significa o mundo. Tem muito crente querendo que está lá fora. Não vira crente, irmão. Fica lá já. Fique envergonhado no nome do Senhor que você vai morrer. Deus vai pegar você, seus filhos e suas filhas. Por isso que eu digo que tem muita gente lá fora que é cego, mas está enxergando mais do que os que estão aqui dentro. Marcos 10, capítulo 46, fala do cego de Jericó. O camarada vinha dessa cidade de Jericó, de uma cidade amaldiçoada. E a Bíblia diz que ele ouve falar que Jesus está passando. Ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ele ouvia. Ele ouve passar que Jesus está falando e ele fala, filho de Davi, tem misericórdia
quando ele fala filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele tem consciência, nós também, que ele sabia o que estava escrito nas Escrituras. Ele era cego, mas o seu coração falava mais alto com as suas atitudes. Ao contrário de nós, que estamos como crentes, sapatos de crentes, cantamos como crentes, roupas de crentes, mas damos testemunho de Babilônia. Queremos a capa da Babilônia. E ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos de Jesus falaram, para de gritar, cara. Aí Jesus ouve que alguém chamou ele do coração, e ele pega e fala assim, mandem pegar ele. Jesus dá uma ordem. Chegam até o cego de Jericó, um mendigo. E aí o cego se levanta, fala, vai logo que o mestre está te chamando. Mas o engraçado é que aquele cego de Jericó tem mais atitude que muito bacana dentro da igreja. Porque o cego de Jericó, ele não tem a capa babilônica. Ele arranca a sua capa, primeiro. Ele arranca a capa que o mendigo usava naquela época e ele joga fora. Depois, ele vai ter com Jesus. Fala, não adianta, fala pro seu irmão, não adianta. Vem da sua capinha, ter com Jesus. Lança ela fora primeiro. Fala pro seu irmão, chega de capa, irmão. Vamos viver uma vida plena diante de Deus. Nós não podemos mais ser bacana na presença de Deus. É necessário despojarmos da velha criatura. É necessário despojarmos do velho homem. É necessário termos novas atitudes como os cristãos, como a luz do mundo, como o sal da terra. É necessário despojarmos do nosso querer. Esse camarada aqui, ó, a Bíblia diz que ele cobiça e depois ele toma aquilo que é da Babilônia lá de fora e ele esconde na onde? Na terra. Aonde Josué volta prostrado? Na terra. Diga pro seu irmão assim, fala, na terra. Sou eu. Fala pro seu irmão, eu não posso mais esconder coisas dentro do meu coração. Porque hoje, fala para ele, eu profetizo que esse mal que está dentro de você vai ser vomitado para fora. Esse mal que você está escondendo vai ser vomitado para fora. Vai ser lançado em terra. Sabe o que acontece? Ele esconde a capa babilônica, o ouro e a prata na terra. E aí eu imagino Deus lá de cima, na minha teoria. Josué, tem mais coisa, Josué. Dá uma olhadinha, dá uma apertada que sai mais, Josué. Dá uma cutucada que sai mais coisa, Josué. Tá no erro, mais ainda. Eu imagino Deus falando no ouvido de Josué, porque Deus só fala no ouvido de quem tem intimidade. Deus falando para Josué, Josué, aperta esse angu aí que tem caroço. Espreme que sai. A Bíblia diz que eles vão para o meio da tenda. Aí ferrou, gente. Aí é o que eu não quero nunca que aconteça. O meu pecado vá para a minha tenda. Aí é o que eu não quero que aconteça para você. Que aquilo que você pega, que aquilo que você tem capa, entre dentro da sua casa. Tenda significa casa. Pela cobiça de Adão, ele escondeu na terra, no meio da tenda. Diga para o seu irmão, se necessário for, busque o que você escondeu na sua casa, na sua terra, na sua casa, na sua terra. Deus olha para Davi e fala, Davi, você não vai construir o templo, porque pelas suas mãos correram sangue. Você matou muita gente, rei Davi. Segundo o meu coração, você não vai construir. E quando no Novo Testamento Deus
mais templo. Fala para ele, eu sou o templo. Fala, então eu não posso ser edificado um templo do Senhor se as minhas mãos ainda estiverem sujas. Diga para o seu irmão, você é um templo do Senhor? Limpai as mãos com os pecadores. Lavai as minhas mãos para que o templo seja edificado em mim. O templo do Espírito Santo sou eu, mas ele só habita em quem está puro, em quem está limpo. Deus só pode habitar em mim e você, fazer morada em mim e você, se esse templo realmente estiver limpo. Então eu quero te dizer algo hoje. E eu acredito que é melhor confessar do que ser revelado. Se coloque de pé. É melhor confessar do que ser revelado. Porque aquele que é revelado nunca vai ter o genuíno arrependimento. Diga para o seu irmão, é melhor ser surdo ou cego? Abra comigo em Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Fala para o seu irmão, toma cuidado. Uma luz que vem do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz. É onde que ele caiu? Onde ele caiu? Ouviu uma voz. Ele fez o quê? Ele viu ou foi ouviu? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo o quê? A voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra, abriu os olhos, mas não viu a ninguém. Repita comigo, não viu a ninguém. Profetize, meu irmão, que está do seu lado. Esse é o estado que Deus vai te deixar sozinho, sem ver ninguém, para que você só ouça uma voz, a voz do céu. E Saulo se levantou, abriu os olhos, não viu ninguém, e guiando pela mão, conduziu até Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois este está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. Paulo viu o quê? Uma visão que tinha um homem que ia colocar a mão nele e ia voltar a ver. Mas agora eu quero embaralhar na tua cabeça. Como é que o cara vê, Marcelo, se o cara está cego? Como é que o camarada vê se ele está cego?
está cego naquilo que veio, mas o coração conduzirá para o lugar correto. Sabe o que eu quero te dizer? Que é necessário, às vezes, ficarmos cegos, às vezes, ficarmos sozinhos.